Olha, como é que está o transporte por ônibus nesses dias de quarentena? Nos terminais integrados, o trabalho de fiscalização vem controlando a lotação dos coletivos. Só que os passageiros dizem que no trajeto os veículos enchem e as aglomerações acabam acontecendo, como a gente tem mostrado aqui, vídeos que são encaminhados para o WhatsApp da tribuna. Os usuários também criticam a demora diária na espera pelos ônibus e também perguntam se isso tem a ver com o rodízio de veículos. Vamos conferir. Hoje de manhã, no terminal Pelópidas Silveira, em Paulista, as filas para o embarque estavam organizadas e os fiscais garantindo que os veículos saíssem com o limite permitido de passageiros. Mas, de acordo com os usuários, isso só acontece nos terminais, porque no trajeto a situação muda. Quando eu pego no terminal, tá indo tranquilo, mas no trajeto ele lota, entendeu? Você fica com medo? É receio, né? Eu acho que se colocasse mais ônibus, seria muito melhor. Dona Edna é costureira e está trabalhando na confecção de máscaras diariamente. A volta para casa tem sido para ela o pior momento. Da trajetória de Abreu Lima para cá, eu achei que melhorou, né? Mas na trajetória de lá, Afogados para lá, que eu pego pé 15 Afogados na volta, é insuportável. A gente tem até medo, né, Zeni? Quando a gente pega, de tanta gente pé. Há bem menos passageiros, é verdade. Desde o início da quarentena mais rígida, decretada pelo governo do estado, a demanda reduziu cerca de 25%, de acordo com o Grande Recife. Mas os usuários têm percebido diminuição da frota em algumas linhas. Caso do porteiro Moisés Nicolau, que vai e volta de Boa Viagem, no Recife, para Arthur Lundrig, em Paulista, todos os dias. Bem menos ônibus. Está demorando muito para passar. Passa mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos esperando o ônibus. O que antes eu passava 10, 15 minutos. No terminal da Macaxeira, na zona norte do Recife, as filas estavam maiores hoje cedo e as reclamações foram as mesmas. Essa técnica em enfermagem que atua nos hospitais da Mulher e no Getúlio Vargas diz que vem pegando ônibus bem cheios todos os dias nas linhas para os trabalhos. Avenida Norte, Macaxeira e Barro BR. Lotado sempre. Ontem, quando eu vi que não tinha filmagem, lotado. Não entrava ninguém. E agora, porque está filmando, não pode ir ninguém em pé. Isso é só porque está filmando. Depois, se vocês forem embora, vai estar de novo tudo entrando de bolo. Continua a mesma coisa, se não pior. Piorou por conta do rodízio de carro. Nas linhas que já não tinham tantos coletivos, como a que vai para a comunidade Bola na Rede, na Guabiraba, houve redução sentida pelo passageiro. Amanda, que mora na localidade, tem esperado muito mais agora. Essa Bola na Rede já tem a quantidade pouca, né? E agora, depois dessa pandemia, diminuiu bastante. Já fiquei lá, saindo de lá, de Bola na Rede, 1h30 à espera do ônibus. E para responder algumas das reclamações feitas pelos usuários sobre a demora nos ônibus, os coletivos lotados, a repórter Simone Santos conversou ainda há pouco com a gerente de fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transporte, Kátia Sena. Simone, boa tarde. Oi, Moab, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Ronda Geral. E para responder as perguntas, né, desses passageiros que foram mostrados aí na reportagem da Rafaela Pimentel e do Wagner Barbosa, a gente vai conversar com Kátia Sena, ela que é gerente de fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transportes. Kátia, muito boa tarde. A gente trouxe uma reportagem em que no terminal de Pelópidas, os passageiros dizem que está tudo muito organizado, que os motoristas e os fiscais controlam, o ônibus sai só com todo mundo sentado, mas alguns passageiros reclamam que no trajeto há a lotação. Como é que os passageiros podem ajudar vocês a fiscalizar isso? O motorista, ele tem alguma orientação para não exceder o número que está estabelecido agora por conta da pandemia? Perfeito, boa tarde. A colocação é muito pertinente. A gente tem observado, a gente tem monitorado todos os terminais da região metropolitana e, de fato, como você garantiu, os veículos estão saindo com sua bancada completa. O que acontece? A portaria 074 do órgão gestor estabelece que autoriza que o motorista
verificando que a capacidade do ônibus está lotada. Isso, o que é que significa? Os bancos estão todos cheios. E até 6, 8 passageiros, que é o que a gente considera seguro para a segurança dos usuários. Podem subir, né? Perfeito. Ele está autorizado a não parar para o embarque. Então, o tal do queimar parada que a gente denuncia, o motorista queimou parada. Por conta da pandemia, se o ônibus estiver lotado, ele pode queimar a parada, né? Sem dúvida. A gente diz não atender aos pontos de embarque e desembarque da região metropolitana. Para você ter uma ideia, nós temos 6.500 pontos de embarque e desembarque nos 14 municípios que a gente opera. É importante também dizer que a gente precisa de um tempo para que esse motorista ele se adeque a essa situação nova. Porque o que acontece? Ele para desembarque. Nessa parada para desembarque pode haver um embarque irregular, né? Mas ele está orientado e capacitado para conversar com o usuário, explicar ao usuário de uma forma que o usuário possa entender que ele precisa também compartilhar dessas decisões e esperar o próximo veículo. Kátia, na reportagem de Rafaela, a dona Edna, costureira, também disse que na volta para casa é o pior momento que tem ônibus lotado. Horário de pico é complicado para vocês? Como é que os patrões podem ajudar, já que horário de pico tem muita gente largando mesmo em isolamento? Seria fantástico que a gente conseguisse dispersar um pouco esse horário de pico. A gente vê que o pessoal da segurança, o pessoal da saúde tem escala, então fica realmente no horário pré-fixado. Mas aqueles funcionários, aqueles empregados que possam vir a conversar com seus patrões e flexibilizar um horário para correr um pouco desse horário de pico, que a gente considera entre 6 e 7h30, seria fantástico, porque ele daria a oportunidade deles sair mais seguro dentro do ônibus. Kátia, com relação aos passageiros que estão notando redução de frota, queria que você explicasse que por conta da pandemia e muita coisa fechou, teve uma redução de frota porque não tinha passageiro. E se essa redução se mantém agora também no bloqueio total, o lockdown? Perfeito. A gente está com 53% da frota em operação. Isso significa o quê? Que a gente está avaliando, tem uma frota prevista, a gente está fazendo mais de 10 mil viagens por dia, mas a gente está monitorando dia a dia. Então a gente precisa que o usuário nos acione através do 99488-3999, através dos nossos canais de relacionamento para dizer: pessoal, nossa linha está desse jeito, no sentido tal, número de ordem tal, a hora tal, a linha é tal linha. Para quê? Para a gente possa avaliar. E se for possível, a gente faz um ajuste sim na operação, como a gente já fez em algumas linhas essa semana. Ô, Kátia, vou até lhe interromper porque tem uma reclamação aqui que cabe nisso. Os moradores, os passageiros, na verdade, dos bairros de Pau Amarelo, Maranguá, Pijanga, em Paulista, eles reclamam muito com a gente na TV Tribuna de que os ônibus que atendem essas localidades, eles têm a sensação de que estão com um intervalo imenso. Tem como vocês fiscalizarem isso ou eles ajudarem também, se você quiser até repetir o número? Perfeitamente. O nosso número é o 0800 081 0158, o 994 88 3999. O que é importante, a gente tem alinhado sempre com as operadoras, mas a gente determina uma programação. O que é essa programação? Frota, intervalo, viagem. A operadora deve cumprir essa programação estabelecida por órgão gestor. Então é importante que o usuário nos acione para a gente primeiro verificar se essa programação está sendo cumprida e depois, se está sendo cumprida, se está atendendo ao usuário. Kátia, terminal da Macaxeira, a gente também tem muita reclamação. Hoje a repórter Rafaela Pimentel também chegou lá, encontrou muita gente e muita gente reclamando de superlotação, principalmente na linha Barro Macaxeira. Tem como fiscalizar isso ou vocês já sabem por que essa linha é tão lotada? Essa linha é uma linha super importante, é uma linha interterminal, ela liga Macaxeira ao Barro, ela liga os municípios, 3 ou 4 cidades da região metropolitana, é uma linha muito acionada, a gente tem monitoramento no Barro e na Macaxeira, a gente inseriu viagens extras do Barro e da Macaxeira, eles saíram com a bancada completa, conforme o decreto, conforme a segurança sanitária exige, só que, como eu acho que você pontuou,
Talvez esse movimento tenha sido ao longo da via, mas ao longo do itinerário. Mas a gente está monitorando, a gente vai acompanhar e a gente vai fazer os ajustes que forem necessários. É importante sim, como você bem falou, que o usuário nos acione através dos nossos canais de relacionamento. É importante para a gente. Kátia, agradeço muito a oportunidade de você esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Um bom trabalho nessa quarentena, uma boa tarde para você. Moab, essa é Kátia Sena, ela que é gerente de fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transportes. Então, todo mundo tentando trabalhar para que o isolamento seja maior e com isso a contaminação diminua bastante, né, Moab? Voltamos com você no estúdio. Muito obrigado, Simone. E vamos reforçar também que só saia se você tiver extrema necessidade. O profissional que tem que trabalhar está na rua por isso. O exemplo da enfermeira que mostramos na reportagem de Rafaela Pimentel, é de serviço essencial e como é essencial num momento como esse. Mas se você precisar sair, só sai em extrema necessidade. Mas é preciso que se resolva essa questão das lotações, é preciso que se resolva essa demora para os ônibus chegarem nos bairros para poder transportar passageiros para os terminais e evitar essa aglomeração dentro de coletivo, para que a gente possa chegar a esse 70%, que é o índice ideal para diminuir a curva de contágio do coronavírus aqui em Pernambuco.